No meio de uma noite abafada de verão no Rio de Janeiro, o vento do mar soprava pela varanda do Copacabana Palace, trazendo o cheiro de sal e algo difícil de nomear como o sopro do destino. Marina Silva, uma garota comum em meio à festa da elite milionária, ainda não sabia que, depois de um breve beijo sob a luz dourada, sua vida mudaria para sempre. E Gabriel Mendonça, o homem entre o brilho e a solidão, não imaginava que aquele vento noturno traria de volta o amor que perdera há 15 anos. Entre o som das ondas e a música distante, duas almas antigas se reencontraram e começaram de novo, entre segredos, mentiras e um amor forte o bastante para abalar o mundo inteiro. Marina Silva estava diante do espelho no pequeno quarto de um hotel 3 estrelas no centro do Rio de Janeiro, as mãos tremendo levemente enquanto fechava o zíper do vestido azul marinho. O vestido não era dela, pertencia a Júlia, sua melhor amiga, repórter de uma revista social. Vai no meu lugar, Mari. A oportunidade só vem uma vez. Quem sabe você não conhece alguém importante para sua carreira, dissera Júlia, rouca de gripe, ao empurrar o convite na mão de Marina naquela manhã. Marina não acreditava muito nesse tipo de oportunidade. Pensou apenas: se for, ao menos vai poder provar aquele champanhe caro que sempre via nos filmes. Suspirou e ajeitou os pequenos brincos de prata, o único objeto que comprara com o próprio dinheiro ao se formar. Seus olhos castanhos a encararam de volta no espelho. Não era linda de um jeito chamativo, mas havia profundidade neles como uma tarde chuvosa em São Paulo, triste, mas não fria. Pegou da cama a bolsa de couro marrom escura, um pouco gasta nos cantos. Era a herança da avó, Dona Maria da Luz, a mulher que lhe ensinara a bordar, pintar e acreditar que a beleza podia salvar as pessoas da pobreza. Dentro da bolsa, além do batom, lápis de olho e celular, havia um cartão de visita que ela esperava entregar a alguém naquela noite. Marina Silva, designer freelancer. A caminho do Copacabana, o táxi avançava lentamente entre o brilho das luzes amarelas. O mar noturno aparecia pela janela, e as ondas batiam contra o paredão num ritmo constante, como uma canção de ninar da cidade. Marina olhou pelo retrovisor e viu o motorista, um homem de uns 50 anos, cantarolando baixinho uma música de samba que tocava no rádio. Primeira vez no Rio? Perguntou ele, simpático. Não, já vim algumas vezes, respondeu Marina, com um sotaque paulista característico, mas nunca para uma festa dessas. Ele riu. Ah, o Copacabana Palace. Lá o champanhe custa mais que um mês de aluguel. Ah. A frase fez Marina rir, mas também a fez sentir com mais clareza a distância entre ela e o mundo no qual estava prestes a entrar. O táxi parou diante do hotel. O prédio branco brilhava, e as janelas refletiam as luzes douradas do saguão. Uma fileira de carros de luxo, Mercedes, BMW, Bentley. Os manobristas, em uniformes brancos impecáveis, inclinavam-se a cada chegada. Marina respirou fundo. Sabia que não pertencia àquele lugar, mas naquela noite, apenas naquela noite, fingiria que sim. Ao passar pela porta giratória, o ar foi tomado por perfumes caros, cheiro de vinho e risadas misturadas. Vestidos de gala reluziam, ternos perfeitamente cortados desfilavam. Uma banda de jazz tocava num canto. O som do saxofone parecia percorrer suas veias. Marina se sentiu tonta, como se tivesse entrado numa cena de filme a qual não pertencia. Boa noite, senhora, disse um garçom sorridente. Convite, por favor. Ela entregou o cartão que Júlia lhe dera. Ele conferiu e assentiu. Salão principal, à esquerda. Marina atravessou o saguão, evitando olhares curiosos. No centro, um imenso lustre de cristal derramava luz como chuva de estrelas. No palco, o apresentador agradecia aos patrocinadores da Fundação Esperança, uma ONG em prol de crianças carentes. Marina ouviu de relance nomes de bancos, corporações, marcas que só conhecia por comerciais. Alguns conversavam em inglês, outros em francês. Marina ficou num canto, segurando um copo de suco de laranja, fingindo estar ocupada, enquanto observava as pinturas nas paredes, obras de um artista baiano, cheias de cores vivas, como o sol do Nordeste. Ela desejou poder pintar assim.
Um dia sonhara em abrir um pequeno ateliê onde crianças pobres pudessem aprender a desenhar de graça, sonho que agora dormia sob contas não pagas. Com licença, o banheiro fica onde? Perguntou a um garçom que passava. Lá no fundo, à direita. And seguiu pelo corredor de mármore branco, ladeado por quadros antigos. A luz suave fazia o ambiente parecer um museu. Quase no fim, viu uma porta entreaberta e o vento trouxe o cheiro salgado do mar. Curiosa, saiu. Era uma pequena varanda, afastada do burburinho. O vento do rio era quente e leve, misturado ao perfume do jasmim vindo do jardim. O mar se estendia à frente, escuro e salpicado de luzes. Marina fechou os olhos, respirou fundo, não sabia por quê. Mas havia algo naquele vento que a fazia sentir paz, como se ele sussurrasse seu nome. Bela vista, não é? Disse uma voz masculina atrás dela. Marina se virou. Um homem alto, de smoking preto, estava a poucos passos. A luz do salão iluminava seu rosto, traços fortes, olhos escuros, sorriso contido. Sim, maravilhosa, respondeu baixinho. Ele se aproximou, segurando 2 taças de champanhe. Achei que você gostaria de um pouco, disse, oferecendo-lhe uma. Obrigada, respondeu ela, o sotaque paulista suavizando o português. Ele ergueu o copo. Gabriel. Marina. Quando suas mãos se tocaram, uma descarga leve percorreu o braço de Marina. Ela recuou, surpresa. Mas Gabriel apenas sorriu, um olhar profundo, caloroso e estranhamente familiar. Primeira vez numa festa dessas? Sim, e provavelmente a última. Por quê? Porque não é o meu mundo. E qual é o seu mundo? Ela hesitou antes de responder. O real, onde as pessoas pagam boletos e pegam ônibus lotado. Gabriel riu. Sinto falta desse mundo. Marina o olhou, surpresa. Você? Sente falta? Às vezes sim. Aqui tudo é bonito, mas vazio. A voz dele era grave, com um toque de melancolia. Marina se sentiu atraída por cada palavra. Raro um homem daquele meio falar de vazio. Você trabalha com o quê, Marina? Design gráfico. Freelancer. Interessante. Admiro quem cria algo do nada. Ofroche fez curor. Não estava acostumada a interesse genuíno normalmente. Quando falavam de trabalho, só perguntavam o preço. A música mudou para um bolero suave. Gabriel pousou a taça e estendeu a mão. Dançamos? Eu não danço bem. Nem eu. Ele sorriu, com brilho travesso nos olhos. Ela riu baixinho e pousou a mão na dele. Quando Gabriel a envolveu, o coração dela disparou. O vento do mar passou por seus cabelos, misturando o sal e o perfume. Moviam-se devagar, quase sem ritmo, apenas seguindo a respiração um do outro. Você mora no Rio? Não, São Paulo. Vila Madalena. Gabriel se espantou. Conheço bem. Bairro de artistas. É? E de aluguel caro, brincou ela. Vale cada centavo, respondeu, mas o tom carregava uma nostalgia que ela não compreendeu. A música cessou, mas eles continuaram próximos, respirando o mesmo ar. Gabriel afastou um fio de cabelo do rosto dela. Marina, murmurou, como uma prece. Antes que a razão reagisse, os lábios se encontraram. O beijo foi doce, calmo, como se ambos o esperassem há muito tempo. O mundo desapareceu. Restavam apenas o som das ondas e o coração acelerado. Quando se separaram, Marina mal conseguia respirar. Eu preciso ir. Espere. Foi ótimo te conhecer, Gabriel. Ela virou-se e saiu quase correndo. Não sabia do que tinha medo, do sentimento ou de si mesma. Dentro, a música voltou, festiva, distante. Gabriel ficou sozinho, olhando o mar. O vento passava pelos cabelos. Em seus olhos, tristeza e felicidade se misturavam. Tocou os lábios ainda quentes do beijo. 15 anos. Murmurou o número como uma maldição. 15 anos desde a última vez que a vira, no corredor do colégio em São Paulo. As lembranças voltaram nítidas. O cheiro de livros velhos na biblioteca, a risada dela, a luz dourada nos cabelos. Ele a observava escondido, com medo de ser notado, mas incapaz de desviar o olhar. Gabriel abriu os olhos.
As luzes do Copacabana se refletiam nas pupilas. Sussurrou rouco. Dessa vez, Marina, eu não vou te perder de novo. Em 2010, São Paulo ainda respirava o ar de uma cidade em constante crescimento. Ruas arborizadas, ônibus indo e vindo entre zonas industriais e bairros residenciais. No extremo leste, em Jardim Helena, um garoto de 17 anos chamado Gabriel Silva, conhecido pelos amigos como Biel, pedalava sua velha bicicleta a caminho da escola. O sol começava a surgir após uma noite de chuva, e a rua ainda brilhava molhada, refletindo a luz em poças que pareciam fragmentos de espelho. Biel vestia o uniforme já desbotado, mochila gasta, mas os olhos brilhavam de uma esperança teimosa. A escola estadual Professor Antônio Silva não tinha nada de especial. Paredes descascadas, portão de ferro enferrujado, quadra cheia de buracos. Ainda assim, para Biel, aquele era o centro do seu mundo. Os amigos, os sonhos e a garota com quem nunca conseguira trocar mais de 3 frases. Marina. 1 ano abaixo dele, ótima em português, sempre sentada perto da janela. Quando o vento batia e o cabelo dela balançava, o coração dele perdia o compasso. Marina carregava um caderno de desenho velho, mas bem cuidado, e quando ela desenhava, parecia que o tempo parava. Naquela manhã, Biel trancou a bicicleta e correu para a sala bem quando o sinal tocou. O professor Pereira, de matemática, escrevia fórmulas no quadro. Senhor Biel, atrasado de novo, disse sem nem olhar. O garoto corou, coçou a cabeça, murmurou um pedido de desculpas e sentou-se no fundo. Apesar da bronca, Biel gostava das aulas de matemática, a única matéria em que se sentia confiante. Sonhava ser professor um dia, ajudando crianças pobres como ele. No recreio, Biel foi para a quadra com os amigos Carlos e João. Ei, Biel, ouvi dizer que a Marina ganhou o concurso da prefeitura, contou Carlos, abrindo um refrigerante e cutucando-o com o cotovelo. Aquele desenho da praça, lembra? Foi dela. Biel sorriu de leve. Ela merece. Desenha como ninguém. João caiu na risada. Você fala dela como se fosse santa. Por que não vai falar com ela logo? Biel ficou vermelho. Não é assim, cara. É exatamente assim, provocou Carlos. Se você não falar, outro fala. End footnote. Biel fingiu não ligar, mas a frase ficou ecoando na cabeça o resto do dia. À tarde, quando a escola já esvaziava, ele ficou parado na porta da sala de artes. Marina estava sozinha, juntando folhas de papel. Não o viu. Observava concentrada um esboço sobre a mesa, um parque com árvores, um banco e 2 crianças brincando. Marina, chamou elle. A voix tremula. Ela se virou, surpresa. Oi, Biel. Tudo bem? Tudo. Eu queria dizer que seus desenhos são incríveis. O da praça parece uma fotografia. Marina sorriu um sorriso que apertou o peito dele. Obrigada. Significa muito vindo de você. Você sempre está na biblioteca lendo. Eu admiro quem lê tanto. Biel corou. Eu leio porque é o que dá para fazer sem gastar. Os dois riram. O silêncio que veio depois não era constrangedor, mas sereno, como a sombra de uma árvore num dia quente. Marina sentou-se, organizando as folhas. Você gosta de desenhar também? Eu? Não. Mal sei segurar um lápis. Mas gosto de ver quem sabe. É como ver música no papel. Ela inclinou a cabeça, o olhar brilhando. Que bonito isso. Conversaram mais alguns minutos. Biel falou da mãe, Dona Conceição, que trabalhava em 3 casas diferentes para pagar seus estudos. Marina contou que queria ser designer, entrar numa faculdade de arte no Rio. Ao ouvir Rio, o coração dele apertou. Você vai mesmo para tão longe? Se conseguir bolsa, sim. Vai conseguir, respondeu firme, mesmo com a voz embargada. Depois daquele dia, Biel inventava desculpas para vê-la. Pedia livros emprestados, devolvia com atraso só para conversar mais um pouco. Ajudava nas contas de geometria, ainda que ela entendesse sozinha. Momentos pequenos, mas para Biel, cada palavra trocada era um pedaço de eternidade. Em outubro, a escola fez uma exposição de artes.
Marina teve 3 obras escolhidas. Ficou ao lado de seus quadros, cercada por elogios. Biel observava de longe, entre a multidão, repetindo em silêncio: "Um dia eu vou dizer", mas nunca disse. Marina passou no vestibular do Rio com bolsa integral. No dia da despedida, Biel ficou parado do lado de fora, vendo-a abraçar os amigos e rir. Ela não o viu. Quando o ônibus partiu, ele pedalou atrás por algumas quadras até o cruzamento, onde parou. Ficou ali, olhando, até o veículo sumir na poeira. À noite, Dona Conceição cozinhava arroz e feijão na casinha modesta. "Filho, por que tão quieto?" perguntou. Biel sorriu sem graça. "Nada, mãe. Só cansado." Quando ela virou de costas, ele sussurrou. Ela foi embora. Nos meses seguintes, Biel mergulhou nos estudos. Trabalhava numa mercearia, ajudando a pagar as contas. Ainda passava horas na biblioteca e às vezes rabiscava no caderno antigo o rosto da garota na janela, traços inseguros, mas cheios de saudade. Até que a vida mudou de rumo. Certa manhã, enquanto arrumava as prateleiras da mercearia, um homem de terno apareceu. "Você é Gabriel Silva, filho de Conceição Silva?" "Sou, sim, senhor." O homem entregou um envelope. "Seu avô, Luiz Mendonça, faleceu. Ele deixou um testamento." Biel ficou atônito. "Eu não tenho avô." "Agora tem. E uma herança." Dentro da carta, palavras frias e formais. O avô que nunca conhecera deixava a ele o nome e todas as ações de um grupo hoteleiro. Havia uma condição: que o neto assuma o sobrenome Mendonça e cumpra os compromissos familiares. Dona Conceição chorou. "Meu filho, isso muda tudo." Biel a abraçou dividido entre alegria e medo. Nunca imaginara que a vida pudesse virar assim. Um mês depois, mudou-se com a mãe para o Rio. Passou a assinar Gabriel Mendonça. De repente tudo era novo. Casa luxuosa, escola particular, aulas de etiqueta, inglês, jantares cheios de palavras difíceis. Mas à noite, quando todos dormiam, ele abria o caderno velho. Entre as páginas amareladas, o rosto de Marina desenhado de memória. Ele olhava e murmurava: "Um dia, eu vou te encontrar." Os anos passaram. Cresceu, ficou alto, a voz grave. Todos o chamavam de Senhor Mendonça. Mas no espelho, via sempre o garoto do uniforme gasto, parado sob a árvore, olhando a menina do caderno de desenho. Sabia que, por mais tempo que passasse, o vento de Vila Madalena ainda o guiava até ela. Os primeiros anos no Rio foram de estranhamento e solidão. Todos o viam como um milagre. O garoto pobre que virou herdeiro do Império Mendonça. Estudou nas melhores escolas. Aprendeu a falar, andar, brindar. Cada palavra dos adultos era lição sobre como se comporta um Mendonça. Mas entre mansões, festas e sorrisos falsos, Gabriel se sentia perdido. Sentia falta da mãe, que sempre lhe dissera que dignidade não vinha do sangue, mas das escolhas. Dona Conceição morreu pouco depois da mudança. O coração frágil não resistiu. No velório, Gabriel ficou imóvel, cercado de luto e luxo, olhando o retrato da mãe e sentindo o vazio engolir tudo. Desde então, não tinha mais com quem conversar. Helena Mendonça surgiu em seguida. Linda, elegante, dominava o ambiente. Apresentou-se como viúva de um primo distante de Luiz Mendonça e, segundo o testamento, seria mentora de Gabriel. "Agora você faz parte da nossa família, Gabriel", disse, pousando a mão em seu ombro. "Mas lembre-se, o nome Mendonça exige responsabilidade." Ele assentiu frio. Biel havia desaparecido. Restava apenas Gabriel Mendonça, herdeiro de um império. Com o tempo, aprendeu a viver como empresário. Formou-se em administração, estudou finanças, aprendeu até a esconder sentimentos. Tornou-se sucesso. Hotéis em Rio, Salvador, Recife, tudo prosperava. Os jornais o chamavam de o jovem gênio dos negócios. Mas à noite, olhando o teto, perguntava-se: gênio para quê, se não tenho para quem contar? Às vezes sonhava com São Paulo à chuva, o cheiro de livros, Marina desenhando junto à janela.
No sonho, ela virava e sorria. Ao acordar, o coração pesava. Nunca amara ninguém, porque não conseguia. Todas as mulheres ao redor pertenciam ao mundo de Helena, belas, elegantes e vazias. Uma noite de verão, num jantar da mansão em Barra da Tijuca, Helena o apresentou a Carolina Albuquerque, filha de uma família tradicional de advogados. Bela, delicada, perfeita, mas sem alma. Uma moça de boa família. O tipo certo para você, sussurrou Helena. Gabriel sorriu educadamente, mas só ouvia o som das ondas lá fora. Depois do jantar, foi à varanda. O vento do mar trouxe o cheiro do sal, e naquele sopro, ele viu Marina não com os olhos, mas com a lembrança. Desde que a mãe morrera, só acreditava em uma coisa, que aquele primeiro amor ainda vivia, como uma pequena chama que o tempo não apaga. Em uma viagem de trabalho a São Paulo, ele passou por Vila Madalena. O bairro mudara. Cafés, murais de grafite colorido. Parou o carro, caminhou até onde fora sua antiga casa. Restavam apenas paredes rachadas. Sorriu triste. Antes de ir embora, entrou numa livraria. Entre revistas de design, uma reportagem chamou sua atenção. Marina Silva. Foto pequena, ela sorria, segurando uma prancheta. A legenda. Designer freelancer de São Paulo, apaixonada por cores e histórias brasileiras. Leu e releu. Ela ainda estava em São Paulo, ainda sonhando. Na entrevista dizia: "Eu acredito que o design pode mudar o cotidiano das pessoas. Mesmo um simples cartaz pode levar esperança. Esperança." A palavra cravou fundo no peito. Levou a revista de volta ao Rio como um tesouro. Durante semanas, não conseguiu tirar, lá da cabeça. Já não era a menina de 16 anos, era uma mulher real, vivendo de verdade. Começou a buscar discretamente informações. Para alguém como ele, era fácil. E-mail, endereço comercial, projetos. Mas nunca escreveu. Toda vez que abria o laptop e via o nome dela, fechava. Não queria que soubesse quem ele era. Não o herdeiro. Apenas Biel. Certa noite de dezembro, Helena entrou em seu escritório com uma taça de vinho. "Você anda distraído, Gabriel. Trabalhando demais, talvez. Ou pensando demais. Soube que pediu para a Fundação Esperança incluir novos artistas no próximo evento. Por quê? O evento é beneficente, não galeria. Arte também é esperança." Helena o olhou com frieza. "Espero que essa esperança não custe caro." Ele não respondeu. Já tinha um plano. O evento seria no Copacabana Palace. Pediu à equipe que convidasse representantes da área de design gráfico. Entre os nomes sugeridos por uma jornalista, estava o de Marina Silva. Quando leu o nome, o coração disparou. Tudo ganhou sentido. Não queria manipular o destino, só uma chance de vê-la. Prometeu a si mesmo. Se o destino permitisse, se ela ainda lembrasse, bastaria um olhar. Na noite do evento, não conseguiu dormir. À tarde, ajustou a gravata diante do espelho. Havia esperança e medo no reflexo. Lembrou-se da mãe. "Filho, o amor é para quem tem coragem." Sussurrou. "Então, mãe, hoje eu vou ter coragem." Não. Quando as luzes do salão do Copacabana Palace se acenderam, ele entrou como qualquer convidado. Mas, diferente das outras vezes, não buscava investidores nem contratos. Seus olhos só procuravam uma direção à porta onde Marina Silva, em um vestido azul escuro, entrava tímida e deslumbrante. Naquele instante, Gabriel Mendonça sentiu 15 anos se desfazerem num suspiro. Já não ouvia música nem via luxo, apenas a mulher que fora sua lembrança mais viva. Ela não o reconheceu, mas bastou o sorriso leve para ele saber: tudo em que acreditara era real. Naquela noite, o vento do mar soprou pela varanda, e quando Marina saiu para respirar, ele foi atrás não por plano, mas por instinto. Era o coração de Biel falando pela primeira vez em anos. Ele não sabia aonde aquele beijo o levaria. Só sabia que, quando seus lábios se tocaram, o tempo parou. Naquele instante, não era o herdeiro, nem o empresário. Era apenas o garoto pobre de Vila Madalena, tremendo por amor. E enquanto ela partia,
Ele ficou parado, entre o mar escuro e as luzes da cidade, com um único pedido ao vento: que a vida lhe desse uma segunda chance. Na manhã seguinte, quando o sol atravessou a janela do quarto vazio, Gabriel entendeu que sua vida havia mudado de rumo. Todas as cicatrizes e lembranças o levavam a um nome: Marina Silva. E mesmo sabendo que isso poderia destruir tudo o que construíra, ele sorriu. Olhou o mar, o brilho do sol refletindo nas ondas. O vento, salgado e morno, tocou sua pele. E entre o som das ondas, ele murmurou, firme: dessa vez, eu não vou deixar o vento levar. Na manhã de segunda-feira, Marina estava em seu pequeno apartamento em Vila Madalena, diante do computador com um projeto de design inacabado. Há 2 horas a tela permanecia aberta e nenhuma ideia fluía. Tudo se dissolvia entre pensamentos insistentes sobre o homem de olhos profundos como o mar noturno do rio. Cada vez que tentava esquecer, a lembrança voltava, leve como fumaça, mas impossível de dissipar. Sobre a mesa, o vaso de rosas brancas já começava a murchar. Prometera jogar, las fora, mas toda vez que estendia a mão, hesitava. São só flores, murmurou, mas nem ela acreditava nisso. Abriu o e-mail. Uma mensagem nova. O projeto de um cliente pequeno fora adiado, pagamento transferido para o mês seguinte. Fechou os olhos, respirou fundo. Aluguel, luz, comida, tudo a cercava como uma onda prestes a romper. Precisava trabalhar, se concentrar, esquecer o vento do mar, o beijo, o homem chamado Gabriel Mendonça. Mas o coração não obedecia. À tarde, quando saía para o mercado, um entregador parou diante de sua porta com um cesto de flores lírios brancos, entrelaçados por uma fita prateada bordada com 2 letras. Gabriel M. Entrega para a senhora Marina Silva. Ela assinou, fechou a porta e pousou o cesto sobre a mesa, fitando-o por longos minutos. Não era pelas flores, era pelo medo que lhe subia à garganta. Como ele descobrira seu endereço? Coincidência. Como da primeira vez? Não, impossível. Havia intenção em tudo aquilo. À noite ligou para Júlia. Ele mandou flores de novo. Eita, esse homem é insistente. Que tipo dessa vez? Lírios brancos e uma fita com o nome dele. Romântico. Assustador. Depende do ponto de vista. Júlia riu do outro lado. Mari, talvez ele só queira ser gentil. Gentil é mandar mensagem, não flores caríssimas. Tá bom, Sherlock. Mas admite, uma parte de você gostou. Marina ficou em silêncio. Era verdade, gostara da atenção, de se sentir lembrada. Mas o resto dela se inquietava. Gente rica raramente fazia algo sem motivo. No dia seguinte, outra entrega. Um livro de capa dura, design gráfico brasileiro, coleção rara. Dentro, uma dedicatória. Você disse que queria ler. Agora é seu. Marina deixou-se cair na cadeira. Lembrava-se bem mencionar aquele livro durante a conversa no terraço. Ele se lembrara de cada detalhe. À noite, não resistiu. Digitou Gabriel Mendonça no navegador. Centenas de resultados. Fotos em eventos, manchetes como o herdeiro discreto do Império Mendonça ou o empresário mais cobiçado do Rio. Em todas, ele aparecia sorrindo suavemente, o olhar distante. Leu uma entrevista. Senhor Mendonça, o que o motiva? O desafio de criar algo que dure. E talvez, reencontrar o que perdi. A última frase a fez estremecer. Fechou o laptop, o coração acelerado. Percebera, enfim, com quem estava lidando não apenas o estranho da noite de festa, mas um dos homens mais poderosos da cidade. Não sabia se devia se sentir lisonjeada ou assustada. Quis ligar para Júlia, mas temeu ouvir outra piada sobre contos de fadas modernos. O mundo dele era distante demais. De um lado, hotéis luxuosos, carros caros, festas no Copacabana Palace. Do outro, seu pequeno apartamento, o ventilador barulhento e a escolha diária entre pagar a internet ou o jantar. Aquela noite, quase não dormiu. Diante do espelho, a luz amarela da rua perguntou baixinho: quem é você de verdade, Gabriel?
Mas só o silêncio respondeu. Na manhã seguinte, decidiu pôr fim àquilo. Juntou todas as flores, livros e presentes em uma caixa de papelão. Não podia deixar alguém entrar em sua vida sem entender o porquê. Escreveu na tampa: "Não posso aceitar." O peito apertou, mas sentiu-se mais leve ao fechar a caixa. Antes que enviasse, o telefone tocou. Número desconhecido. Senhora Marina Silva? Sem. Aqui é Roberto, assistente do senhor Gabriel Mendonça. O senhor gostaria de encontrá-la, se for possível. Encontrar? Por quê? Ele disse que quer esclarecer um mal-entendido, pessoalmente. Eu não sei se... Ele estará disponível hoje à tarde, no escritório central do Grupo Mendonça. A voz era cortês, mas deixava pouca margem para recusa. Desligou e ficou parada. Não sabia por que concordara, mas algo dentro dela murmurava: "Vá, ouça o que ele tem a dizer." À tarde, estava diante do arranha-céu de vidro no centro do rio. O letreiro Grupo Mendonça brilhava no aço. Pessoas de terno passavam apressadas. Marina apertou a caixa contra o peito, sentindo-se fora de lugar. O elevador a levou ao 23 grau andar. Um corredor de mármore. Um homem mais velho, provavelmente o tal Roberto, a recebeu. "Senhora Silva, por aqui." Gabriel estava de costas, diante das janelas amplas com vista para a Baía de Guanabara. Quando ela entrou, ele se virou. O mesmo sorriso, mas o olhar parecia mais cansado, mais fundo. "Marina", disse suavemente. "Que bom que veio." Ela pousou a caixa sobre a mesa. "Vim devolver. Isso não é certo. Não é certo gostar de alguém, não quando não há explicação. Então me deixe explicar." Marina cruzou os braços. "Explique por que me mandou presentes. Por que me procurou. Por que fingiu ser um estranho." Gabriel hesitou, meio à luz, meio à sombra. "Eu não fingi. Eu quis te conhecer de novo." "De novo?" "Porque já nos conhecemos há muito tempo. Só que você não lembra." Ela franziu o senho. "Isso é uma piada?" "Não. É a verdade. Estudávamos na mesma escola, em São Paulo. Eu era o Biel." Marina deu um passo atrás. O nome ecoou como um sussurro antigo. Lembrou-se do garoto magro, cabelo bagunçado, sentado no fundo da sala. O olhar tímido, sempre abaixando a cabeça quando ela o notava. "Bill", murmurou. "Meu Deus." Gabriel deu um passo à frente, voz rouca. "Eu nunca te esqueci, Marina, nem por um dia." Por um instante, ela ficou imóvel, surpresa, magoada, confusa. Todas as lembranças se chocaram de uma vez. O olhar do garoto na escola, o homem do terraço, o beijo. Virou-se, lágrimas nos olhos. "Você devia ter contado." "Eu tinha medo." "Medo de quê?" "De que me olhasse e visse só o garoto pobre da escola." Ela balançou a cabeça, riu amargo. "E agora eu só vejo um homem rico que acha que pode brincar com o passado." "Não é brincadeira." Ele se aproximou mais, desesperado. "Eu só queria te ver de novo, saber se estava bem, te agradecer por ter acreditado em mim." Marina o encarou por um longo momento. "Você chegou longe, sim, mas parece que se perdeu no caminho." Virou-se e saiu. Ele não a deteve. Apenas ficou parado, vazio. Quando a porta se fechou, o som pareceu cortar o ar. No corredor, Marina caminhava rápido, o coração em disparada raiva, dor, medo, tudo misturado. Lá fora, o vento quente do rio soprou em seu rosto. Olhou o céu azul, perguntando-se por que o destino gostava tanto de brincar. No alto, Gabriel ainda olhava pela janela, observando a multidão lá embaixo. Em algum ponto, ela se afastava. Não sabia o que fazer. Nenhuma explicação bastava. Apenas uma certeza. Ainda a amava, com a mesma intensidade de 15 anos atrás. Fechou os olhos, deixou a luz da tarde tocá-lo e ouviu dentro de si a voz antiga, trêmula, mas sincera: "Eu ainda te amo, Marina." Naquela noite, Marina voltou a São Paulo no último voo. Sentada junto à janela, observava o tapete de luzes douradas se estendendo sob as nuvens. Era a mesma cidade-trabalho, sonhos, frustrações, mas algo nela havia mudado. Não era mais a Marina da semana passada. Quando o avião pousou,
O celular vibrou. Mensagem de Júlia. Mari, chegou bem? Como foi com o tal Gabriel? Marina leu e fechou o aparelho. Não saberia responder. Não podia dizer que chorara, que reconhecera num homem de terno o garoto de outrora, que 15 anos se resumiam a um piscar quando a memória voltava. De manhã, o sol ainda fraco, preparou o café e tentou trabalhar. Mas o caderno de esboços estava aberto e sua mão, em vez de desenhar cartazes, traçou um rosto. Quando olhou, assustou-se, era o de Biel. O mesmo sorriso, agora com olhos mais tristes. Fechou o caderno com força, como se pudesse apagar o passado. O telefone totsou Julia. Conta logo, mulher. Ele é mesmo aquele milionário das revistas? É. E mais do que isso. Mais? Elle é o Biel. Quem? O garoto da escola, Ju. O Biel que me ajudava em matemática. Silêncio. Depois. Meu Deus, isso parece filme. Pois é. Pena que eu não sei se quero ser a protagonista. Elle contou tudo. Contou, mais tarde demain. Talvez tenha tido medo. Às vezes a gente erra tentando fazer o certo. Medo não justifica mentira. E se ele realmente te amou esse tempo todo? Então devia ter me deixado escolher. As duas se calaram. O som distante dos carros encheu o vazio. Marina encostou a cabeça na parede, o olhar perdido. No meio da mágoa, algo dentro dela ainda tremia uma centelha de saudade. Nos dias seguintes, jogou-se no trabalho. Mas sempre que via o nome Gabriel Mendonça nas notícias, parava. Nas fotos de eventos, ele aparecia elegante, sorriso leve e olhar distante. Entre rostos felizes, parecia o único triste. Numa tarde, sentada no café da rua Aspicuelta, viu uma manchete. Herdeiro Mendonça é flagrado em jantar com família Albuquerque. A foto mostrava Gabriel ao lado de uma loira elegante, Carolina Albuquerque, advogada e filha de tradicional família carioca. Marina desligou o celular. O café diante dela esfriava, mas o peito ardia. Sentiu-se tola por acreditar em algo especial. Talvez para ele, tudo não passasse de nostalgia. Pagou a conta e saiu apressada, engolindo a dor como quem engole fogo. Naquela noite, empacotou novamente todos os presentes. Desta vez sem hesitar. Selou a caixa e escreveu: "Obrigada, mas não posso aceitar." 3 dias depois, no escritório do Rio, Roberto entrou. "Senhor, chegou uma entrega de São Paulo." Gabriel olhou o remetente. O coração se apertou. Abriu a caixa, lá estavam os presentes, organizados, e um bilhete no topo. "Obrigada, mas não posso aceitar." Ele segurou o papel, ficou imóvel. O silêncio era denso. À tarde, saiu. O vento do mar soprava forte. Caminhou pela orla, observando as pipas no céu e o brilho do sol nas ondas. Lembrou-se de Marina dançando o bolero desajeitado, do perfume, do olhar surpreso ao saber a verdade. Cada lembrança, uma lâmina. Pegou o celular e digitou: "Marina, me desculpe. Eu só queria uma chance para fazer tudo certo." Parou. Apagou. Sabia que desculpas já não bastavam. À noite, chegou tarde em casa. Helena estava na sala, lendo uma revista. "Ouvi dizer que uma moça te procurou no escritório. Não é da sua conta. Tudo que envolve o nome Mendonça é da minha conta. Você não entende." "Entendo muito bem. Você está se metendo com alguém que não é do nosso mundo." "Nosso mundo?" Ele riu. "Desde quando o dinheiro é um mundo? Desde sempre. E você deveria saber. Carolina é perfeita para você. A imprensa já fala em noivado. Não estrague tudo. Não existe noivado nenhum. Vai existir." Gabriel se levantou. "Não, mãe. Não vou casar com quem não amo." "E acha que amor sustenta impérios? Seu avô queria que preservasse a fortuna, não que a desperdiçasse com aventuras." Ele sorriu amargo. "Aventura. Foi a senhora que fez da minha vida uma gaiola dourada." Helena o encarou, depois suavizou a voz. "Um dia vai me agradecer. Quando perceber que segurança vale mais que paixão." Gabriel saiu sem responder. No terraço, o vento noturno soprava.
As luzes da cidade cintilavam. As palavras de Marina ecoaram. Você chegou longe, mas parece que se perdeu no caminho. Talvez ela tivesse razão. Entre riqueza e sucesso, perdera o rumo. Tinha tudo menos sentido. E no meio do vazio, só um rosto o preenchia. Marina, a mulher que o fizera acreditar que a beleza podia salvar, que o ensinara que o vento trazia sal e liberdade. Entrou, pegou o celular. Desta vez não apagou. Escreveu apenas: "Posso te ver mais uma vez?" Enviou. 10 minutos. 20. Nada. Suspirou, deixou o aparelho sobre a mesa, murmurando: talvez o vento leve, desta vez. Mas na manhã seguinte, quando se preparava para sair, a tela acendeu. Uma mensagem. Um jantar. Num lugar simples. Sem mentiras. Ele ficou imóvel. E então, pela primeira vez em semanas, sorriu de verdade. Sem mentiras. Repetiu. Prometo. Lá fora, o vento do mar voltava a soprar, levando o mesmo perfume de sal na direção onde ela estava. Quando o entardecer caiu, o bairro da Lapa começou a despertar. A música de samba escapava dos bares, o aroma de comida, vinho e fumaça de carros se misturava num quadro vivo da noite carioca. Sob as luzes amarelas, os arcos brancos coloniais brilhavam, e as pessoas riam, caminhando de mãos dadas pelas ruas estreitas, onde cada pedra parecia respirar história e liberdade. Marina desceu do táxi, o coração acelerado. Diante dela, a placa discreta da tratoria Nona Rosa brilhava suavemente entre dois prédios antigos. Chegara 10 minutos adiantada, vestida com simplicidade, vestido verde musgo, cabelo preso baixo, batom suave, não porque quisesse parecer diferente, mas porque não queria se esconder. Se ele fosse sincero, precisaria ver lá como realmente era. Lá dentro, o ambiente era acolhedor, vozes baixas, cheiro de pão e vinho. Num canto, sob uma fotografia antiga de Veneza, Gabriel já a esperava. Sem terno, usava apenas uma camisa azul escura, mangas dobradas, revelando o pulso moreno. Quando a viu entrar, levantou-se, sorrindo com leve timidez, um sorriso genuíno, quase esquecido. "Conseguiu achar o lugar?" perguntou, voz baixa. "Foi fácil. O cheiro da comida me guiou." Ele riu, puxando a cadeira para ela. "Fico feliz que tenha vindo." "Eu também, mas ainda não sei por quê." O garçom trouxe o cardápio. Marina deu uma olhada e o deixou sobre a mesa. Gabriel comentou: "Aqui tem a melhor lasanha do Rio. Você fala como quem já veio muitas vezes." "Vim. Antes." Antes de ser Mendonça, ele sorriu, os olhos tingidos de melancolia. "Antes de esquecer quem eu era." Lá, por um momento, o silêncio tomou conta. Apenas o som dos talheres ao redor preenchia o ar. Marina o observou sob a luz dourada. Ele parecia menos distante, mais próximo do garoto que ela conhecera 15 anos antes. De repente, uma mulher idosa saiu da cozinha, vestido florido, pano de prato nas mãos. Quando viu Gabriel, exclamou: "Meu Deus, Biel! Quanto tempo, menino!" Marina ergueu o olhar, surpresa. "Biel?" A mulher o abraçou com carinho. "Você sumiu. Pensei que tivesse esquecido da velha Rosa." "Como poderia, Dona Rosa?" respondeu ele, emocionado. Marina observava, sentindo uma ternura inesperada. Antes que perguntasse algo, Dona Rosa voltou-se para ela, sorrindo. "E essa moça bonita, quem é?" Gabriel hesitou. "É uma amiga." "Amiga nada. Biel nunca trouxe amiga aqui. Quando vinha, só falava de uma menina que desenhava bem." Marina arregalou os olhos. Gabriel corou: "Dona Rosa." Tá bom, vou deixar vocês. Já volto com o vinho." Quando ela sumiu pela porta, Marina perguntou, divertida: "Então era aqui que você vinha?" "Sim. Era o único lugar onde eu me sentia em casa mesmo sem ter uma." "E ela ainda te chama de Biel." "Ela me conheceu quando eu ainda era. E talvez no fundo eu ainda seja." Marina sorriu. "Talvez." O jantar começou em silêncio, mas logo as palavras fluíram ao ritmo do vinho. Gabriel perguntou sobre o trabalho dela, os projetos,
O sonho de abrir um estúdio. Marina contou surpresa com o quanto ele realmente escutava, sem fingimento. E você? Perguntou. Por que escolheu negócios e não arte? Não escolhi. Foi o dinheiro que escolheu por mim. E agora? Agora, acho que quero escolher de novo. Ela o encarou longamente. Naquele olhar havia o cansaço de quem foi longe demais de si mesmo. Você ainda pensa na escola? Penso. Penso em como tudo era simples. Em como eu tinha medo de falar com você. Medo de quê? De parecer pequeno. Mas você sempre fez o mundo parecer possível. Marina se recostou, sorrindo. E agora, o que parece possível para você, Gabriel? Ser verdadeiro. A música mudou para uma bossa nova suave. As luzes se tornaram mais quentes. Gabriel colocou a taça sobre a mesa e perguntou: Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você já se apaixonou de verdade? Ela hesitou. Acho que não. Já gostei, mas não daquele jeito de perder o ar. E gostaria? Não sei se o coração aguenta. Ela aguenta. Quando é amor de verdade, aguenta tudo. Os olhares se encontraram, e por um instante, nada mais existia. Depois do jantar, caminharam pelas ruas vibrantes da Lapa. As luzes coloridas pendiam sobre suas cabeças, e Marina sentia o peso do mundo se dissipar. Havia algo na presença dele que a fazia confiar. Gabriel, ela perguntou, por que eu? Porque você me lembra o que é ser humano. Isso soa bonito demais para ser verdade. É verdadeiro demais para ser bonito. Pararam diante dos arcos da Lapa. O vento noturno soprou nos cabelos dela. Gabriel tocou o rosto de Marina com delicadeza, parando a 1 milímetro. Posso? Murmurou. Ela não respondeu, apenas o olhou. Ele entendeu. O beijo veio leve, quase um sussurro. Sem música, sem plateia, só os dois, entre o vento e o samba distante. Quando se afastaram, Marina murmurou. Isso me assusta. Por quê? Porque eu acredito. Ele sorriu, ainda segurando sua mão. Então me deixa provar que você não está errada. Continuaram andando devagar. Ao longe, um músico de rua cantava. O amor é brisa, vem e vai. E Marina pensou, talvez, desta vez, o vento tivesse finalmente encontrado o caminho certo. A noite no Rio parecia mais longa que em qualquer outro lugar. De volta ao pequeno hotel, o eco da Lapa ainda vibrava nas janelas. Diante do espelho, retirou os brincos e observou o reflexo, o rosto corado. Não sabia se pelo vinho ou pelo beijo. Sorriu, e logo o medo voltou. Quando fora a última vez que deixara o coração livre, não lembrava mais. Na manhã seguinte, tudo parecia mais claro. O sol, as vozes na rua, o aroma do café. Ainda custava a acreditar que estava girando na órbita de Gabriel, o homem que antes a irritava e agora a fazia sentir-se vista, realmente vista. Perto do meio-dia, recebeu uma mensagem. Posso te ver, Ruia? Preciso te mostrar algo. Ela respondeu. Depende do que é. And what? Logo veio a resposta. Nada grandioso. Só verdade. Encontraram-se num café perto do parque. Gabriel já estava lá, camisa branca, segurando um expresso. Levantou-se ao ver, lá, bom dia. Bom dia. O que quer me mostrar? Eu sem o sobrenome. Antes que ela perguntasse, ele colocou uma fotografia antiga sobre a mesa. Era uma foto escolar, tirada no pátio. Ela a examinou. Terceira fileira. À direita um garoto magro, cabelo bagunçado, óculos, olhar tímido. Meu Deus, e você? Sue, Bill. Marina passou o dedo sobre a foto, sorrindo tristemente. Por que escondeu tanto tempo? Porque achei que se contasse você só veria o passado. Eu queria começar do zero, ser alguém que você escolhesse sem pena. Mas entende que isso também é mentira. Entendo. E me arrependo. Ela suspirou. Talvez o problema não seja o passado, Gabriel. Talvez seja o medo que ele ainda causa. Medo de quê? De voltar a ser o menino que se achava pequeno. Ei. Ele ficou em silêncio, depois assentiu. Talvez. Mas ontem, quando você olhou para mim e não fugiu, eu me senti inteiro. Ficaram calados, deixando o vento leve tocar seus rostos.
Marina lembrou dos tempos de São Paulo, do garoto da biblioteca. Era ele sempre fora. E agora? Perguntou ela. Vai voltar a ser o Biel? Não dá para voltar, mas dá para lembrar quem ele era. E o que ele queria? Amar sem medo. Ela sorriu. Isso é um bom começo. Conversaram por horas, esquecendo o tempo. Ao sair, Gabriel segurou sua mão de leve, mas ela não a retirou. Sabia que, a partir dali, as muralhas começavam a ruir. Mas, ao cair da tarde, o vento mudou. Na capa de um portal de notícias, uma foto deles no café. Herdeiro bilionário é visto em clima de romance com desconhecida. Na mansão de Barra da Tijuca, Helena Mendonça olhava a tela, o olhar gélido. Pegou o telefone. Roberto, quero ver meu filho imediatamente. Ai. Gabriel recebeu a ligação enquanto levava Marina de volta. Volte para casa agora. É sobre sua imagem e o futuro da família. Mãe, agora não. Agora sim. Ele olhou para Marina. Tudo bem? Perguntou ela. Minha mãe. Sempre ela. Sorriu triste. Parece que o mundo não quer deixar a gente em paz. Então não deixa ele vencer. Quis responder, mas os olhos dela o calaram. Quando a deixou no hotel, segurou sua mão. Amanhã, mesmo lugar? Depende se o mundo deixar. Então eu faço o mundo deixar. Ela sorriu e entrou. Ele ficou parado, respirando fundo. O vento do mar trouxe o gosto salgado do desafio. Sabia. A verdadeira batalha começava agora. Na mansão, Helena o esperava. Colocou o jornal diante dele. É isso que acontece quando você esquece quem é. Não esqueci. Só lembrei do que importa. E o que importa, Gabriel? Uma garota sem nome, sem posição, que vai manchar o que construímos. Ela não mancha nada. Ela me lembra por que tudo isso existe. Helena suspirou fria. Amor não sustenta impérios. E impérios sem amor não sustentam ninguém. Ela o encarou séria. Se continuar, vai perder tudo. Então que seja. Pelo menos vou saber quem sou. Helena virou o rosto, com um meio sorriso entre desprezo e medo. Vira nos olhos dele algo que o dinheiro jamais compraria. Convicção. Naquela noite, Marina não dormiu. Deitada, ouvia o trânsito distante, lembrando o olhar de Gabriel e a frase dele. Eu faço o mundo deixar. Riu sozinha. Não sabia o que o futuro traria. Mas pela primeira vez em anos, sentiu esperança. Do outro lado da cidade, Gabriel estava na varanda, observando as luzes refletirem nas ondas. Sabia que a mãe não recuaria, que o mundo dele não aceitaria Marina facilmente. Mas também sabia que, naquele vento vindo do oceano, algo estava mudando. Fechou os olhos, deixou o vento bater em seu rosto e murmurou: mesmo que o mundo não deixe, eu deixo o coração mandar. Amanhã no rio brilhava como se o sol quisesse incendiar o mar. A luz refletia nas ondas feito milhares de pedaços de vidro. Na mansão Mendonça, tudo permanecia perfeito como sempre. Toalhas de linho, flores frescas, cristais impecáveis. Mas por trás da harmonia, o ar pesava a calma antes da tempestade. Gabriel estava à cabeceira da mesa, o café já frio. Helena, do outro lado, lia o jornal. Quando o dobrou, o silêncio foi tão denso que só o tic-tac do relógio preencheu o ar. Então é verdade, disse ela sem levantar os olhos. Você está mesmo com aquela garota. Sim, você perdeu a cabeça. Talvez finalmente a tenha encontrado. Helena ergueu o olhar, o corte de seus olhos era lâmina. Você entende o que está fazendo? A imprensa já fala do rompimento com os Albuquerque. Carolina me ligou chorando. Ela entende. Também não quer esse casamento. E você acha que o resto do mundo vai entender? Não me importa o resto do mundo. Helena soltou uma risada curta. Essa frase é linda em poesia, mas catastrófica nos negócios. Gabriel levantou-se. Não é sobre negócios, mãe. É sobre mim. Sobre você, a voz dela subiu. Tudo o que você tem, tudo o que você é, vem do nome Mendonça. Sem ele, você não é nada. Engano seu. Antes de ser Mendonça, eu era Silva. E era feliz. Helena se ergueu também, encarando-o. Você é igual ao seu pai.
sonhador, impulsivo e destruiu tudo. E a senhora é igual ao meu avô. Acredita que o amor é fraqueza. É fraqueza, sim, quando nos faz perder o controle. Gabriel respirou fundo. Eu nunca pedi para nascer nesse império. E não vou viver nele se o preço for a minha verdade. Helena ficou imóvel, o olhar endurecido. Então está decidido. Hoje à tarde, você vai almoçar com os Albuquerque. Vai pedir desculpas publicamente. Esse assunto acaba aqui. Não, mãe. O que acaba aqui é a senhora decidir por mim. Saiu, o som dos passos ecoando pelo corredor. Lá fora, o vento sacudia as palmeiras. Sabia que, naquele instante, declarava guerra ao próprio mundo. Enquanto isso, em São Paulo, Marina tomava café com Júlia num bistrô perto de casa. Júlia abriu o laptop. Moriolhaixo. Na tela. Família Mendonça em crise. Herdeiro rompe com Carolina e é visto com designer paulista. Marina Poussou Axitsara, designer paulista? Viraram minha vida em manchete. Pelo menos escreveram designer e não interesseira. Ju, isso é sério. Não quero ser motivo de escândalo. Amiga, você não fez nada errado. O problema é o sobrenome dele, não o seu. Marina olhou para a rua. Tudo seguia igual o trânsito, o sol, a pressa das pessoas. Só dentro dela havia caos. Lembrou-se do sorriso de Gabriel, das palavras, eu faço o mundo deixar. Mas será que ele podia mesmo? Ao meio-dia, o telefone tocou. Alô? Senhora Marina Silva? Sem, aqui é Helena Mendonça. Precisamos conversar. A voz era fria, metálica. Marina apertou o celular. Sobre o quê? Sobre o futuro do meu filho. E o seu. Não vejo o que temos para conversar. Verá. Café Central, Rua das Laranjeiras. Às 13 horas. Seja pontual. A ligação terminou. Marina ficou parada, o coração acelerado. Helena Mendonça, a mulher das capas de revista, queria vê-la. Devia recusar, mas a curiosidade venceu o medo. 1 hora depois, estava no café elegante e silencioso. O aroma de madeira e grãos torrados preenchia o ar. Helena já esperava vestido bege, coque impecável, joias discretas. Marina, disse com calma. Sente-se. Marina se sentou, mantendo o olhar firme. Posso saber por que me chamou? Porque quero olhar nos olhos da mulher que está confundindo meu filho. Não estou confundindo ninguém. Ah, querida, não faz ideia. Gabriel sempre foi sentimental demais. E você apareceu no pior momento. Talvez o pior para a senhora, não para ele. Helena sorriu sem humor. Você é corajosa. Gosto disso. Mas coragem não muda fatos. Vocês são de mundos diferentes. Mundos só existem para quem acredita neles. E o dinheiro acredita. O nome acredita. A imprensa acredita. E isso é o que importa. Marina inspirou fundo. A senhora me chamou só para dizer que eu não sou suficiente. Não. Para te mostrar a verdade. And so. Do interior da bolsa, Helena tirou uma pasta e empurrou sobre a mesa. Marina olhou. Seu nome, endereço, fotos, histórico escolar. Você me investigou. Meu dever é proteger a família. Família ou patrimônio. Ambos. Helena se inclinou, a voz baixa e cortante. Você sabia que estudaram juntos? Que ele te observava na escola? O quê? Sim. Ele era o Biel. O garoto pobre que te olhava de longe. Passou a vida tentando ser digno de você. Até o convite da festa foi planejado. Marina empalideceu. Mentira. Pergunte a ele. Pergunte como soube que você estaria lá. Ela levantou-se, o som da cadeira riscando o chão. Não preciso ouvir mais nada. Precisa, sim. Porque ele vai mentir e você vai acreditar. E quando o mundo cobrar, quem vai pagar é você. Marina a fitou, olhos faiscando. Se ele me enganou, é problema meu. Mas a senhora nunca vai entender o que é amor, porque vive trancada em paredes de ouro. Amor não paga contas. É a falta dele custa caro. Então, Marina saiu, o sol a cegando. O vento trouxe o cheiro do mar. E dentro dela tudo se misturou. Raiva, dor,
e um amor que teimava em resistir. Pegou o telefone. Marina? A voz dele era rouca, preocupada. Precisamos conversar. Agora? Agora. Quando desligou, o coração batia como tambor. No outro lado da cidade, Gabriel olhou para o celular, o peito apertado. Sabia que a hora havia chegado. O vento do oceano agitava as cortinas. Chegou a hora da verdade. À tarde, o céu escureceu sobre o rio. Nuvens baixas, cheiro de sal e tempestade. Gabriel dirigia pela Lagoa Rodrigo de Freitas, o pensamento em turbilhão. Sabia que ela estava ferida e que sua mãe era a causa. Quando estacionou, viu Marina sentada num banco, olhando o espelho d'água. O vestido azul escuro tremulava ao vento. Aproximou-se devagar, com medo de que ela desaparecesse. Marina, chamou baixinho. Ela virou o rosto serena, mas fria. Ou devo te chamar de Biel? El Parou? Ei lá te contau. Tudo. E o pior é que eu acredito nela. Marina, me escuta, eu te dei uma chance de ser honesto. E você mentiu. Eu não menti. Só, não consegui contar. É a mesma coisa, você me tirou o direito de escolher. Levantou-se, encarando-o. Você sabia que eu estaria naquela festa. Planejou tudo, até o primeiro olhar. Sim, eu sabia. Mas não planejei o que senti. Você acha que isso muda algo? Ele baixou o olhar. Não muda o passado, mas muda o que quero para o futuro. Oh, futuro? Ela riu, as lágrimas brilhando. Que futuro, Gabriel? O seu já está escrito. Eu sou o que nisso? Um capricho? Não fala assim. Você é tudo o que é real para mim. E Carolina? A foto, o jantar, o noivado anunciado. Eu nunca amei Carolina. É a minha mãe que quer isso. Mas você estava lá, sorrindo. O mundo viu. Eu tentei acabar com aquilo, juro. Mas não acabou. A chuva começou fina, depois grossa. As pessoas corriam. Só eles ficaram. Marina, disse ele, aproximando-se. Esperei 15 anos por você. Talvez tenha feito tudo errado, mas o que senti sempre foi verdade. Ela o olhou, os olhos ardendo. Sabe o que é mais triste? Eu acreditei. Achei que o universo estava me devolvendo algo bonito, mas era só mais uma história de poder e culpa. Não era culpa, era amor. Ela se afastou. Amor não começa com mentiras. Virou-se e foi embora. A chuva se misturando às lágrimas. Gabriel ficou parado, imóvel, até que o corpo cedeu. Sentou-se no banco encharcado, o vazio dentro dele maior que o mar. Depois de 15 anos, perdera Marina de novo, por covardia. 3 dias depois, o Globo estampava. Crise na família Mendonça. Herdeiro desaparece após rompimento com designer paulista. Helena leu, impassível. Encontre o menino antes que a imprensa encontre. Mas Gabriel não havia sumido. Apenas deixara a mansão. Morava agora num quarto simples em Tijuca, cama, mesa e uma janela com vista para telhados. Deixara tudo. Carros, cartões, relógios. Precisava recomeçar. De manhã, frequentava um café de esquina, escrevendo anotações. Sonhava abrir uma aula de reforço de matemática para crianças. Ao vê-las brincar, reconhecia o garoto que fora pobre, mas cheio de sonhos. À noite ficava à janela, observando as luzes. Imaginava se Marina também olhava o mesmo céu, se ainda pensava nele. Uma semana depois, Roberto o encontrou. Senhor, sua mãe está furiosa. Disse que, se não voltar, vai assumir a herança. Deixe ela assumir. Ave viver do quê? De quem eu sou, e disso. Mostrou um panfleto escrito à mão. Aulas particulares de matemática. Professor Gabriel Silva. Roberto ficou em silêncio. Depois sorriu triste. Silva, outra vez. Silva sempre. Em São Paulo, Marina tentava se afundar no trabalho, mas o vazio persistia. Cada manhã, o vento do sul trazia o cheiro do mar e lembranças. Sabia que, onde quer que estivesse, Gabriel voltara a ser Biel. Numa noite, Júlia chegou com um jornal. Marie, você viu? Na manchete, Gabriel Mendonça renuncia à fortuna e decide viver como professor. Marina leu,
o coração disparado. Em coletiva inesperada, Mendonça declarou: prefiro ser verdadeiro e pobre do que rico e vazio. Escolhi voltar a ser Gabriel Silva. Ela sentou, atônita. Júlia sussurrou: ele fez isso por você. Ele destruiu a própria vida. Ou finalmente começou a viver. Marina olhou pela janela. Achava que sentiria alívio, mas o que veio foi emoção profunda. As paredes em volta pareciam desmoronar. Naquela noite, abriu os antigos esboços, os rostos, as memórias. Entre eles, o dele. Pegou o lápis e completou o desenho. Quando terminou, Biel sorria no papel simples, sereno, livre. Você voltou a ser quem era, murmurou. Na manhã seguinte, comprou uma passagem para o Rio. Tinha nas mãos o jornal dobrado e um papel com um endereço em Tijuca, uma escola pública. Lá, Gabriel Silva ensinava crianças. Enquanto o avião subia, Marina encostou a testa na janela. O céu era azul, as nuvens flutuavam, e ela compreendeu às vezes: para encontrar o amor verdadeiro, é preciso perder tudo. E ela estava a caminho de reencontrar o que nunca se perdeu: um garoto chamado Biel. O avião pousou no aeroporto Santos Dumont, sob um sol dourado de fim de manhã. O rio se estendia lá embaixo, cintilante como um espelho líquido. Marina puxava a mala pequena, o coração batendo acelerado como se fosse sua primeira vez naquela cidade. Da última vez, viera para uma festa luxuosa. Desta, vinha para reencontrar o homem que deixara o mundo inteiro para trás por causa dela. O táxi atravessou as ruas cheias, os muros cobertos de grafites, o brilho da Bahia refletindo o céu. Tudo lhe parecia familiar e novo ao mesmo tempo. Ao entrar em Tijuca, o ritmo da cidade abrandou. Crianças jogavam bola, um vendedor de pastel gritava ofertas, e o aroma de café torrado flutuava no ar. A escola era pequena, de portão azul e letreiro pintado à mão. Escola Pública São Miguel. O sino tocou e as crianças correram para fora, rindo alto. Marina parou diante do portão, as mãos trêmulas segurando a alça da bolsa. Então o viu. Gabriel estava sob a sombra de uma árvore, de camisa branca com as mangas dobradas, rindo com os alunos. Segurava um pedaço de giz e escrevia operações simples num quadro móvel. Quando o menor dos meninos acertou o cálculo, ele abaixou-se e bateu na mão do garoto, o sorriso aberto, luminoso. A cena apertou o peito de Marina. Nunca o vira tão em paz. Não era mais Gabriel Mendonça. O herdeiro inquieto era Gabriel Silva, o professor que o menino Biel sempre sonhara ser. Esperou até o pátio esvaziar. Quando ele se virou e a viu, o tempo parou. Ficaram se olhando, sem palavras. O vento veio do mar, trazendo o sal e a lembrança. Você veio, ele disse, quase num sussurro. Vim, e não sei por quê. Talvez porque o vento trouxe. Ela sorriu, aproximando-se. Você virou o professor. Era o que eu sempre quis. Demorou, mas cheguei. E a fortuna? Foi embora com o nome. Fiquei com a paz. Eles se olharam de novo, e nos olhos dele, ela viu apenas verdade. Você elucou, diz baixinho. Abandonar tudo. Tudo. Não. Fiquei comigo mesmo. E agora talvez, com você. Um aluno correu até eles com um caderno. Tchau, professor. Gabriel sorriu, bagunçando o cabelo do menino. Depois voltou-se para ela. Quer conhecer minha sala? Marina assentiu. Entraram na sala simples, paredes amarelas, carteiras gastas, cheiro de giz e madeira. No quadro, restavam equações incompletas. Um vasinho verde crescia no canto. É simple, ele disse. Mas é real. And é lindo. Encostado na mesa, Gabriel sorriu. Pensei em 1000 coisas para te dizer, mas agora que você está aqui, nenhuma parece certa. Então não diz nada. Ela se aproximou. O ar entre eles pareceu respirar junto. O primeiro beijo veio calmo, profundo, sem urgência, sem culpa. Um beijo que não pedia perdão, apenas dizia, voltei. Quando se afastaram, Marina murmurou, você mudou. Não, só voltei a ser quem eu era. E eu? Você é o motivo. Riram juntos. Uma rajada de vento entrou,
espalhando o pó de giz pelo chão. A luz da tarde banhou seus rostos. Marina sentou-se numa carteira de aluno, os dedos percorrendo os riscos gravados no tampo. O mundo não vai esquecer quem você foi, disse. Deixa lembrar. O importante é que você sabe quem eu sou. E o que vai fazer agora? Ensinar, viver e tentar te merecer. Não precisa merecer. Só não mente mais. Prometo. Sou verdade daqui pra frente. Oh! Saíram da escola lado a lado, caminhando entre casas simples e bancas de rua. Ele comprou 2 copos de suco de maracujá e lhe entregou um, para acalmar o coração. Funciona? Se você estiver do meu lado, sim. Sorriram. O vento soprou o mesmo de Copacabana, mas agora sem disfarces, sem medo. 2 corpos livres, 2 almas em paz. Marina ergueu os olhos para o céu dourado. Sabe, Gabriel, às vezes o amor não precisa ser grande. Só precisa ser verdadeiro. E o nosso é. Ro. Ele segurou a mão dela. Ela não soltou. O vento do mar trouxe o cheiro de sal e algo mais felicidade. E enquanto o sol se punha atrás das montanhas, ela sussurrou. Finalmente o vento nos trouxe de volta. Os dias seguintes passaram devagar, mas cada um parecia cheio de significado. Marina alugou um quartinho perto da escola, de janela virada para os morros e telhados vermelhos. Todas as manhãs, enquanto fazia café, ouvia as vozes das crianças, e entre elas, a risada dele grave, tranquila. Ela voltou a desenhar. Suas telas agora tinham sol, mar e crianças sorrindo. Nenhum contrato, nenhuma marca, apenas o que a fazia respirar. Numa tarde, levou alguns desenhos para a escola e pendurou na sala para os alunos colorirem. Gabriel a observava da porta, os olhos brilhando de orgulho. Você transformou a sala, disse. Parece mais viva. Culpa da cor. Ou talvez do amor. Se for isso, quero que pinte o resto da escola. Riram juntos. No barulho simples da vida pública, encontraram a paz que o luxo nunca lhes deu, mas o rio nunca dorme por muito tempo. Numa terça-feira, Marina chegou e o encontrou sério, sentado à mesa. Havia um jornal dobrado. Leu a manchete. Helena Mendonça assume oficialmente o controle do Grupo Mendonça. Ela conseguiu o que queria, ele disse. Você? Eu consegui o que precisava. Ela tocou seu ombro. Ela ainda vai tentar te trazer de volta. Talvez. Mas agora ela não tem mais nada para tirar de mim. Ele sorriu. Exceto você. Então não deixa. Nem se o mundo inteiro mandar. A firmeza na voz dele a tranquilizou. Gabriel já não era o homem que temia o nome que carregava. Era dono de si, e era por isso que ela o amava ainda mais. À noite caminharam pela praia. A lua refletia nas ondas. E ele, descalço, ria. Engraçado. Vivi anos num mundo de mármore, mas nunca me senti tão rico quanto agora, com areia nos pés. Você finalmente entendeu o que é riqueza. Riqueza é poder olhar para o lado e ver você. Ela riu, empurrando o ombro dele. Tá ficando bom com as palavras. Culpa sua, professora de arte. Então estamos quites, professor de matemática. Pararam, ouvindo apenas o mar. Você sente falta de algo? Perguntou ela. Às vezes. Mas sempre que penso no que perdi, lembro do que ganhei. Ele apertou a mão dela. Ganhei a vida de volta. E Marina percebeu. O amor verdadeiro não precisa de promessas, só de espaço para ser quem se é. Os meses seguintes foram de luz. Gabriel abriu aulas gratuitas para crianças carentes. Marina dava oficinas de pintura aos fins de semana. A vizinhança passou a chamar Luz de o casal da escola. E toda vez que ouvia isso, Gabriel olhava para ela, sorrindo com os mesmos olhos de Biel. Uma manhã, enquanto ela pintava um mural, as crianças se aproximaram curiosas. Professora Marina, o que é isso que a senhora está pintando? É o vento. Mas vento não tem cor. Tem sim. Quando o coração sente, Gabriel atrás dela sorriu. Aproximou-se e, com a mão sobre a dela, ajudou a colorir o último pedaço do desenho. Quando terminaram, recuaram e olharam. Na parede, 2 figuras de mãos dadas diante do mar, os cabelos soltos ao vento.
Abaixo, ele escreveu com giz branco: "Quando o amor é verdadeiro, o vento sempre traz de volta." Marina leu em voz baixa: "Você ainda lembra do que eu disse naquela noite? Como esquecer? Foi quando senti que tinha voltado para casa." Ela sorriu. "Então ficamos aqui, em casa." "Sim, aqui, entre o mar e o vento." No céu, gaivotas riscavam curvas na luz. O vento brincava com o cabelo dela, e Gabriel a envolveu nos braços. Nada de Copacabana, nada de luxo, apenas o cheiro de giz, de tinta e de sal. Marina fechou os olhos e ouviu o coração dele bater, compassado com o som distante das ondas. "Agora sim, Biel", sussurrou. O amor voltou para casa. Gabriel sorriu e a apertou mais forte, olhando o horizonte onde o sol se dissolvia no mar. O vento continuava a soprar, levando o calor dos dois para o mesmo lugar onde tudo havia começado. Numa manhã de verão, o céu do rio era tão claro que parecia possível ver através das nuvens. Gabriel estava prestes a entrar na sala de aula quando viu Roberto parado no portão. Vestia terno, óculos, e trazia no rosto a tensão do mundo de onde viera um pedaço do passado invadindo o presente. "Senhor Gabriel, precisamos conversar", disse ele, a voz baixa, urgente. Gabriel fez sinal para que os alunos esperassem e o acompanhou pelo corredor. "O que foi, Roberto? Aconteceu alguma coisa com minha mãe?" Roberto respirou fundo. "Ela está furiosa. E não só com você. Descobriu que a imprensa quer publicar uma reportagem sobre você e a Marina. Algo grande, sensacionalista. Disseram que vão transformar tudo num escândalo." "Que tipo de escândalo?" "Um romance entre um professor pobre e uma mulher ambiciosa que destruiu uma fortuna." Gabriel cerrou os punhos. "Isso é mentira. Mas a mentira vende. E Helena não vai impedir. Pelo contrário, vai usar isso para provar que estava certa." Gabriel ficou em silêncio. O vento atravessava o pátio, fazendo as palmeiras tilintarem como um aviso. "Obrigado, Roberto. Eu cuido disso." Quando o homem se foi, Gabriel permaneceu ali, imóvel. Sabia que a mãe não descansaria enquanto ele permanecesse fiel à própria escolha. Mas ver o nome de Marina sendo arrastado para o lamaçal o revoltou mais do que qualquer coisa. À tarde, Marina chegou para preparar a aula de desenho e encontrou Gabriel sozinho, o olhar pesado. "Aconteceu alguma coisa?" Ele lhe estendeu o jornal. Na capa, o título gritava: "Designer paulista teria manipulado o herdeiro Mendonça para tomar controle de fortuna." Abaixo, uma foto antiga dos dois no café e mentiras baratas. Marina leu algumas linhas e empalideceu. Isso é uma piada. Eu queria que fosse. Eles me chamam de interesseira, de golpista." "Gabriel, como podem?" Ele a segurou pelos ombros. "Calma, já falei com um advogado. Vamos responder. Não vou deixar te destruírem. Mas sua mãe, minha mãe não manda mais em nada." Ela o olhou, aflita. "E se ela for mais longe? Se tentarem me tirar daqui? Se tentarem, eu vou junto." A firmeza na voz dele era inquebrável. Marina conteve as lágrimas. Não temia a imprensa, mas temia por ele por tudo que ele já perdera, e ainda assim estava disposto a arriscar. "Não quero ser o motivo da sua guerra com ela", sussurrou. "Você não é o motivo, é a razão." À noite, depois das aulas, sentaram-se à janela da sala. O vento balançava as folhas do pátio. Marina apoiou a cabeça no ombro dele. "Às vezes acho que o amor é bonito demais para caber no mundo real. Então a gente cria um mundo só nosso. E se o outro mundo invadir? Deixa. A gente segura." Ele disse isso, mas sentia o peso da tempestade se aproximando. 2 dias depois, um carro luxuoso parou diante da escola. Quando a porta se abriu e Helena Mendonça desceu, o bairro inteiro pareceu silenciar. A mulher, com seu vestido bege e porte imponente, era como uma sombra de outro universo. Professores, alunos, transeuntes pararam. Gabriel saiu da sala. Mãe e filho se encararam, o ar carregado de algo maior que palavras. "Podemos falar a sós?" Ela perguntou. "Não. Fale aqui mesmo. Você está destruindo a própria vida." "Oh, minha vida só começou quando deixei a sua."
E essa mulher? Tem nome. Marina. Ponto vai te arrastar pro fundo. Ela não entende o mundo em que vivemos. Ótimo. Eu também não quero mais viver nele. Helena olhou em volta, percebendo os olhares curiosos das crianças, e baixou o tom. Você vai se arrepender. Ainda posso reverter tudo. Um telefonema e tudo volta ao que era. End. Antes de quê? Antes de eu ser feliz. Ela hesitou, aproximou-se e murmurou. Você acha que amor sobrevive quando o encanto acaba? Quando ela perceber que você não tem mais nada para oferecer além de promessas? Gabriel respirou fundo. Se o amor dela depender do que eu tenho, você estará certa. Mas se depender do que eu sou, você já perdeu. Helena o fitou longamente e, com um meio sorriso gélido, disse: veremos. Depois virou-se, os saltos ecoando como martelos de sentença. Quando o carro desapareceu, Marina saiu da sala. Ela veio até aqui? Veio tentar me assustar. E conseguiu? Não. Mas o jeito dela ainda dói. Ela pousou a mão sobre o peito dele. Então deixa eu curar. Ele a envolveu nos braços. Fica comigo. Aconteça o que acontecer. Prometo. O céu escureceu. O vento soprou com força e as folhas se curvaram. Parece que vai chover. Ela disse. Vai. É só o vento se ajeitando para nós. A chuva caiu grossa, tamborilando no telhado de zinco. De pé junto à janela, olharam o aguaceiro desabar. Mesmo que o mundo desabe, murmurou Gabriel, eu não solto tua mão, nem a tua. O trovão rugiu, mas dentro deles havia calma. O velho vento de Copacabana voltava agora, com a força de dois que escolhem ficar. A tempestade durou a noite inteira. Marina, acordada, ouvia o som do mar batendo ao longe. A luz fraca do abajur, pensava, o amor dele seria forte o bastante para resistir a um mundo de poder e mentira. O celular vibrou. Não consigo dormir. A chuva me lembra você. Ela sorriu. Então deixa o vento te embalar. Amanhã tudo vai clarear. Amanhã eu te busco para ver o sol nascer. Promete? Com o coração. E cumpriu. O amanhecer brilhou limpo. Gabriel apareceu à porta, de camisa leve, o cabelo úmido do orvalho. Vamos ver o sol. Marina assentiu. Dirigiram pela orla até um morro de onde se via a baía de Guanabara. O primeiro raio dourou o mar, e bandos de gaivotas cortaram o céu. Marina encostou no ombro dele. O mundo ainda gira, mesmo depois das tempestades, disse ele. E o amor? Gira junto, se for forte. Você fala como se não tivesse medo de nada. Tenho. Tenho medo de te perder. Então não me perde. Voltaram à escola com o sol alto. As crianças correram. Bom dia, professor. É a professora de arte dele. Marina riu. Gabriel fingiu seriedade. Vão estudar, antes que a professora brigue comigo. 01. A alegria simples apagou por um instante o peso do mundo. Mas a paz nunca dura muito. À tarde, Roberto apareceu de novo, sombrio. Senhor, há mais. Entregou-lhe um envelope com o selo do tribunal. Sua mãe entrou com um processo. Quer impugnar sua renúncia e bloquear seus bens, alegando que sua decisão foi influenciada por terceiros. Terceiros, Marina. Ela quer me destruir legalmente agora, disse ela, baixo. Quer me atingir através de você. E o que vai fazer? Lutar. Do moieto. Sem raiva, só determinação. Ele assinou uma petição, recusando oficialmente toda a herança e pedindo para viver como cidadão comum. Em resposta, Helena lançou novas matérias, reabrindo o passado pobre do filho, difamando Marina. A imprensa virou campo de guerra. Ver o próprio nome espalhado nas manchetes doía. Marina, por dias, mal saiu de casa. Temia olhares, cochichos. Mas toda noite, Gabriel aparecia com um saco de doces e um sorriso cansado. Podem dizer o que quiserem, dizia, tocando-lhe o rosto. Só a gente sabe o que é verdade. E se a verdade não bastar, então criamos outra feita de nós. Certa noite, ela ouviu partir pela rua estreita. A luz dos postes desenhava sombras em seus ombros. Pensou, amar é caminhar junto na tempestade ou aprender a ficar de pé dentro dela.
Na manhã seguinte, chegou cedo à escola. Sobre a mesa, um envelope branco. Dentro, uma foto antiga. 2 adolescentes na biblioteca, ela desenhando, ele olhando. Atrás, uma frase. O amor começa onde o tempo parou. Marina sorriu. Biel, você nunca esqueceu. Começou a aula pedindo. Desenhem algo que vocês amam. As crianças mergulharam no silêncio colorido. Ela as observou e pensou em Gabriel. Ao meio-dia, saiu para o pátio. Ele a esperava sob a árvore, com 2 copos de café com leite, para a professora mais corajosa do Rio. Corajosa? Sim, você enfrentou até minha mãe. Então mereço uma medalha. Te dou algo melhor. Ele tirou do bolso uma pequena chave e colocou em sua mão. De um apartamento que encontrei perto daqui. Não é grande, mas tem varanda. Quero que a gente comece algo nosso. Marina segurou a chave, os olhos marejados. Sem promessas, disse ele. Só o presente. Ela assentiu, sorrindo entre lágrimas. O sol da tarde banhava o pátio. O riso das crianças se perdia ao longe, e o vento do mar voltava a soprar, leve como o primeiro encontro deles. Lá no horizonte, as nuvens se acumulavam outra vez. Mas Marina não temeu. Sabia. As tempestades voltariam, os jornais gritariam, Helena tramaria. E mesmo assim, quando o vento se erguesse, ela e Gabriel estariam de mãos dadas. E cada vez que isso acontecesse, o mundo, por mais cruel que fosse, teria que recuar diante de 2 corações que ainda acreditavam no amor. O verão foi passando, e as chuvas violentas do rio se acalmaram. O mar se fez manso outra vez, as ondas respirando suaves, como um corpo adormecido. Marina e Gabriel mudaram-se para um pequeno apartamento em Santa Teresa, no 3º andar de uma casa antiga coberta por trepadeiras verdes. Da varanda, via-se o oceano ao longe. De manhã, tomavam café encostados no parapeito, observando o sol nascer por entre os telhados vermelhos. O apartamento era pequeno, mas cheio de vida. Num canto, a mesa de desenho de Marina. No outro, a mesa de madeira onde Gabriel preparava suas aulas. As paredes exibiam quadros coloridos pintados com as crianças cores que pareciam respirar. À noite, enquanto ele corrigia provas, Marina sentava-se ao lado e o observava escrever com sua letra calma. Você fica tão sério quando ensina, ela disse sorrindo. É que quero que eles entendam de verdade, não só decorem. E eu quero que eles sintam de verdade, não só desenhem. Enfant. Então ensinamos o mesmo. Riram juntos, o som leve misturado ao rumor distante da cidade. Numa tarde, Marina recebeu um e-mail de uma organização de arte convidando-a para uma exposição em São Paulo, um sonho antigo. Mas isso significava ficar longe por 3 meses. Quando mostrou a mensagem a Gabriel, ele ficou em silêncio por um tempo. Você tem que ir, disse por fim. Mas e a escola? E você? Eu fico, te espero, e ensino para os meus alunos que o amor também é deixar o outro voar. Manswealth. Marina o olhou com ternura. Você fala como poeta. É que aprendi com a melhor professora de arte. 3 semanas depois, ela partiu. Na plataforma, olhou para trás. Gabriel estava ali, de camisa branca e sorriso calmo, acenando. A imagem ficou gravada na memória dela. Os dias em São Paulo foram intensos: entrevistas, pinturas, ensaios. Mas toda noite, antes de dormir, Marina abria as mensagens dele. Hoje senti sua falta. O vento soprou para o seu lado. Ela respondia com fotos dos esboços e pores do sol. As cores me lembram você. A distância, em vez de esfriar, solidificou o amor deles. Marina entendeu que o verdadeiro amor não depende de presença constante, mas de um fio invisível entre 2 corações. Uma noite, enquanto preparava sua fala de abertura da exposição, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Senhora Marina Silva, aqui é repórter do Jornal do Brasil. Queremos sua opinião sobre a reconciliação entre Gabriel Mendonça e a mãe dele. Reconciliação? Sim. Helena Mendonça anunciou publicamente que vai apoiar o filho em novos projetos sociais. O coração de Marina disparou. Parte dela se alegrou, parte se alarmou,
Helena não era mulher de mudanças fáceis. No dia seguinte viu as manchetes. Uma foto de Helena e Gabriel, lado a lado em um evento educativo. A legenda dizia: depois de meses de afastamento, família Mendonça se reúne em prol da educação. Marina ligou imediatamente. Gabriel, é verdade? É, mas não como parece. Então me explica. Ela procurou a escola. Disse que quer apoiar projetos para crianças carentes. Eu aceitei com uma condição. Nada de controle. O nome Mendonça só entra se for pro bem. Você confia nela? Não. Mas confio em mim. A voz dele soava calma, mas ela sentiu a tensão nas entrelinhas. 3 semanas depois, a exposição terminou. A obra de Marina ao Vento e o Mar recebeu elogios e foi vendida por um bom valor. Mais do que sucesso, ela sentia que havia encontrado sua direção. Usar a arte para tocar o simples. No dia em que voltou ao Rio, uma chuva fina caía. Ao descer do trem, viu Gabriel esperando. O mesmo sorriso, um guarda-chuva velho nas mãos. Bem-vinda de volta, professora. Saudades, professor. Ele abriu o guarda-chuva e seguiram pela rua. Como foi São Paulo? Cheio de arte, mas vazio de você. Então deixa eu preencher de novo. Riram. Caminhando juntos sob a chuva leve. À noite, na varanda, Gabriel disse: sabe o que descobri nesse tempo? O quê? Que não adianta fugir das origens. Minha mãe tem poder, mas eu também tenho o meu de transformar algo ruim em algo bom. Quero abrir uma fundação, mas diferente, pro povo, pro real. E vai te chamar como? Fundação Esperança. Agora de verdade. Marina riu, emocionada. Você fechou o círculo, Biel. Não fechei. Só recomecei. Enquanto a chuva escorria pelos telhados, Helena, do outro lado da cidade, olhava a foto dos dois num jornal. Havia orgulho e saudade em seu olhar e uma esperança tímida. Na varanda, Marina encostou no ombro de Gabriel. O vento trouxe o cheiro do mar e de jasmim. Dessa vez, sussurrou: o vento não vai nos separar. Nem o tempo, respondeu ele, apertando-lhe a mão. Os dias seguintes foram de calor tranquilo. Marina pintava. Gabriel se dedicava à Fundação Esperança, não um projeto luxuoso, mas real. Aulas de matemática, arte e sonho nas comunidades. À tarde, quando ela voltava do ateliê, o via à mesa, mergulhado em papéis. A luz dourada da tarde caía sobre ele, lembrando o garoto tímido da biblioteca. Você trabalha demais, Biel. É que quero fazer direito dessa vez. Direito? Sim, sem máscaras, sem sobrenomes. Só com o coração. Marina sorriu. Então deixa eu te ajudar. And? Você já ajuda só por estar aqui? Não. Quero fazer parte. Posso cuidar das oficinas de arte. Claro, vai ser nossa fundação. O jeito como ele disse, nossa, aqueceu o peito dela. Uma semana depois, reuniram os primeiros voluntários. A sala era pequena, as cadeiras desiguais, mas o riso enchia o espaço. Um menino de cabelos encaracolados perguntou: Professor Gabriel, por que chama esperança? Porque é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Pom. Marina, de pé ao lado, sentiu os olhos se encherem. Ele havia encontrado o caminho e ela, enfim, um lugar para pertencer. Mas a paz sempre vem acompanhada de vento novo. Dias depois, na coletiva de lançamento do projeto, Helena apareceu. Usava um vestido cor de pérola e um sorriso contido. Os flashes se voltaram todos para ela. Senhora Mendonça, perguntou um repórter, é verdade que a senhora vai financiar parte do projeto do seu filho? Sim, respondeu com voz suave, tão suave que até Gabriel se espantou. Meu filho me ensinou que há muitos tipos de poder. A generosidade é um deles. Marina a observava, tentando decifrar o que havia por trás daquele sorriso. Quero apoiar o que ele faz, continuou Helena. Não para apagar o passado, mas para mostrar que até os Mendonça podem mudar. Gabriel olhou para Marina. Ela assentiu, dizendo sem palavras: dá uma chance. O evento terminou em aplausos. Quando ficaram a sós, Helena se aproximou. Não vim pedir desculpas, começou, mas vim dizer que aprendi com vocês.
Gabriel cruzou os braços. Aprendeu o quê? Que o amor que sobrevive à perda é o mais forte. Perdi seu pai por orgulho. Não quero perder você também. Marina a observava em silêncio. A voz de Helena tremia levemente. Ainda não sei amar como vocês, mas quero tentar entender. Len. Gabriel ficou quieto por um instante. Talvez esse seja o primeiro passo. É tudo que posso dar. Helena olhou para Marina com um sorriso quase humano. Obrigada por não desistir dele. Eu não desisti, respondeu Marina. Só esperei o vento mudar. Helena se despediu e foi embora. Quando o som de seus passos se perdeu, Gabriel soltou um suspiro. Você viu? Minha mãe tentando ser humana? Milagre do amor. Milagre seu. Riram juntos. O vento do mar soprou, salgado e leve. Você percebe, Biel? Tudo mudou, mas ao mesmo tempo nada mudou. Ainda somos nós, o vento e o mar. Sim, ele disse, apertando a mão dela. Mas agora temos uma casa, um propósito e um futuro que não assusta mais. E o que você vai fazer amanhã? Dar aula. Depois comprar flores para a varanda. Então eu pinto os vasos. Com o quê? Com as cores do amor. Ele riu, abraçando-a por trás. Você fala como se a vida fosse uma tela. E não é? É sim. Só que agora pintamos juntos. Naquele entardecer, ficaram na varanda vendo o sol se dissolver no mar. As risadas das crianças subiam das ruas, misturadas ao canto dos pardais. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Ela perguntou. O quê? Que a gente não venceu ninguém. Só escolheu amar. Gabriel a beijou no cabelo e respondeu. E o amor venceu tudo. O vento soprou de novo não como prenúncio de tempestade, mas como bênção do mar. Marina fechou os olhos, encostou o rosto no peito dele e ouviu o coração que um dia batera entre as ondas de Copacabana. Agora ela sabia. O amor verdadeiro não precisa ser alto para existir, basta ser sincero para permanecer. O outono chegou com manhãs enevoadas envolvendo o rio. A cidade parecia mais lenta, mais suave. As árvores nas ladeiras de Santa Teresa começavam a amarelar, e o vento trazia o cheiro de folhas secas misturado ao sal do mar. No pequeno apartamento, o som do lápis e do giz se misturava. À esquerda, Marina desenhava modelos para sua aula de fim de semana. À direita, Gabriel preparava novos exercícios de matemática. Trabalhavam em silêncio, trocando de vez em quando um olhar, um sorriso. Você percebe que a gente não briga faz semanas? Marina disse, meio séria, meio rindo. É porque o amor tá disciplinado, respondeu ele, sem tirar os olhos do caderno. Ou porque você aprendeu a lavar a louça. Oh, isso também ajuda. Os dois riram. A paz entre eles já não era frágil como após a tempestade, era sólida, conquistada, como de quem já atravessou tudo e agora apenas vive. Numa tarde, enquanto ensinava no ateliê, Marina notou um menino sentado sozinho, o papel em branco. Por que não desenha, amor? Perguntou, ajoelhando-se ao lado. Porque meu pai diz que arte é perda de tempo. Marina ficou em silêncio um instante. Depois sorriu de leve. Sabe o que é o tempo? O garoto balançou a cabeça. É o que a gente faz dele. E se você desenha com o coração, não é perda. É achado. O menino a olhou, pegou o lápis e começou a traçar linhas tímidas. Marina sorriu. Sabia exatamente por que escolhera aquele caminho por olhares assim. À noite contou a história a Gabriel. Ele ouviu calado e disse, você faz com eles o que o desenho fez comigo. Mostra que o impossível tem forma. E você faz o mesmo com números. Oh, talvez o segredo seja esse. Transformar medo em esperança. No dia seguinte, Gabriel recebeu uma ligação do Ministério da Educação. Queriam convidá-lo a expandir o modelo da Fundação Esperança num projeto nacional. Quando contou a Marina, ela arregalou os olhos. Isso é enorme, Biel. Vai aceitar? Só se você for comigo. Para Brasília? Para onde o vento levar? Ela o olhou com mistura de orgulho e apreensão. Mas se aceitar, vai ter que encarar o passado outra vez. A imprensa, sua mãe. Dessa vez, eu sei quem sou. Não tem mais volta. 2 meses depois, estavam em Brasília.
Viviam num apartamento modesto perto do centro e toda manhã, ao sair, Gabriel dizia: mais um dia para mudar o mundo. A imprensa, anticética, começou a elogiar o projeto conforme os resultados apareciam. O nome Gabriel Mendonça passou a representar empatia, não escândalo. De longe, Helena acompanhava tudo. Certa vez, num programa de TV, declarou: meu filho me ensinou que legado não é o que deixamos no banco, é o que deixamos nas pessoas. Marina assistiu e comentou, rindo: você ouviu? Ela falou como poeta. Então o amor chegou até ela também. Ele sorriu um sorriso completo, sem sombra. Meses se passaram. O projeto cresceu. Marina coordenava oficinas de arte e a chamavam agora de a mulher que transformou o vento em cor. Numa noite, depois de um seminário, Gabriel parou o carro à beira do lago Paranoá. O luar tremulava na água. Você lembra da varanda do Copacabana Palace? Perguntou. Lembro. Foi onde tudo começou. E onde tudo recomeçou. Eu não trocaria aquele vento por nada. Nemeu. Mas agora ele sopra pro futuro. Ele tirou do bolso um pequeno anel de prata, gravado com a palavra esperança. Não precisa responder agora, disse baixo. Mas quero te pedir para ser parte de tudo. Do vento, da arte, das crianças, da vida. Marina o encarou, lágrimas brilhando. Eu já sou. Só faltava o anel. Ele sorriu e colocou o anel em seu dedo. Quem diria, Biel? O menino da escola virou o homem da minha vida. E a menina dos desenhos virou o meu destino. Beijaram-se não como quem começa, mas como quem chegou inteiro. O vento soprou sobre o lago, envolvendo-os como bênção. Daquela noite em diante, tudo mudou de tom. Eles já não eram dois que desafiaram o mundo por amor, eram parte dele, mudando-o com amor. Em Brasília, Marina liderava o programa Arte nas escolas e Gabriel o Matemática para Todos. Cruzavam cidades, do coração da Ceilândia ao sertão de Goiás. Cada escola visitada era um novo capítulo da história, que nem imaginavam escrever juntos. Numa tarde de outubro, o pôr do sol tingia a capital de cobre quando Marina recebeu uma mensagem. Sai mais cedo hoje. Tenho uma surpresa. End. Ela sorriu, limpou as mãos manchadas de tinta e saiu. Gabriel a esperava perto do parque Dona Sarah Kubitschek, apoiado no carro, segurando uma pequena caixa de madeira. Que cara misteriosa é essa? Ela perguntou. Abre e vê. Dentro havia um chaveiro de prata em forma de redemoinho gravado. O vento sempre nos leva para casa. Você mandou fazer? Foi um aluno. Disse que o vento é o jeito do universo avisar quando é hora de seguir. E agora é hora de quê? De ficar. Ela o olhou, emocionada. Você quer dizer? Quero dizer que quero casar, sim. Mas mais que isso, quero viver aqui, com você. Sem pressa, sem promessa demais. Só com verdade. Marina sorriu através das lágrimas. Então já estamos casados desde o dia em que o vento voltou para nós. Mas hoje o vento trouxe testemunhas. De repente, um grupo de crianças apareceu correndo, rindo, com flores de papel e cartazes. Viva o amor! O professor vai casar. A professora é linda. Oh! Marina cobriu o rosto, rindo. Você envolveu as crianças nisso? São minha família. E agora são nossas. Uma menininha lhe entregou um buquê de flores do campo. Professora, o senhor disse que vocês se amam desde a escola. É verdade? Marina ajoelhou-se, tocando o rosto da menina. É sim. Mas a gente só percebeu depois de crescer. Gabriel estendeu a mão. Então, senhora Silva, aceita oficialmente ser minha parceira de vida, de aula e de vento? Sim, senhor Silva. Aceito. Os aplausos ecoaram pelo parque. Sem anéis caros, sem altar, só flores, risos e vento. À noite, de volta ao apartamento, o silêncio da cidade envolvia o quarto. Marina encostou a cabeça no ombro dele. Biel, às vezes penso no começo de tudo. Aquele beijo na varanda, sem imaginar o que viria depois. Eu também penso. E agradeço por você ter fugido naquela noite. Fugido. Se você não tivesse ido embora, eu nunca teria aprendido o valor de te reconquistar.
Ela riu e beijou-lhe o pescoço. Então valeu esperar 15 anos. Valeu cada segundo. Silêncio. Só o vento e dois corações em compasso. Biel, você acha que o amor muda com o tempo? Muda. Fica mais calmo, mas mais forte. Deixa de ser fogo para virar chama. E se um dia o vento parar? Então a gente sopra juntos. Na manhã seguinte, o céu de Brasília ardia em azul. Marina abriu a varanda. O vento brincava com as cortinas e o sol dourava as paredes. Lá embaixo as crianças acenavam. Professora, professor, hoje tem aula de esperança. Ela olhou para trás. Gabriel sorria, abotoando a camisa. Ouviu isso? Ouvi, e acho que é a melhor matéria do mundo. Desceram juntos, de mãos dadas, mergulhados em risos e luz. Em algum lugar distante, Helena lia a notícia sobre o projeto deles e murmurava. Finalmente, ele aprendeu o que é ser Mendonça amar com propósito. À tarde, quando a aula acabou, Marina ficou sozinha na sala de arte. Abriu a janela, deixando o vento brincar com as fitas coloridas penduradas pelos alunos. Tudo se movia, suave como fé. Fechou os olhos e respirou fundo. O ar vinha salgado, como se o mar a chamasse de volta. Então ouviu passos conhecidos. Gabriel se aproximou e a abraçou por trás. O vento te achou de novo. Ele nunca me perdeu. Lá fora, o pôr do sol descia sobre a cidade, tingindo o horizonte de bênçãos. E no coração de Marina havia uma certeza. Não importava para onde a vida os levasse, nem quantas tempestades voltassem, o amor deles sempre encontraria o caminho, porque o vento, que um dia os separou, agora era o fio invisível que os unia para sempre. 3 anos depois, o Rio de Janeiro recebia outro verão. As ondas azuis de Copacabana ainda batiam ritmadas na areia, mas para Marina e Gabriel a cidade já não era apenas lembrança, era lar. Após 2 anos em Brasília, voltaram para fundar a sede principal da Fundação Esperança. O apartamento em Santa Teresa continuava lá, agora transformado em escritório e sala de aula, sempre cheio de vozes infantis. Certa manhã, Marina acordou antes do sol. A luz atravessava as cortinas, pousando no rosto adormecido de Gabriel. Ele ainda dormia de lado, uma mão sobre o peito, o senho levemente franzido em sonhos. Il a sorriu e beijou-la a testa. Bom dia, meu amor. Não. Ele se mexeu, segurando-lhe a mão sem abrir os olhos. Já é hora de acordar? Já. As crianças te esperam. E você? Eu espero o café. Riram. As manhãs deles eram sempre assim: café preto, pão de queijo e o cheiro suave de tinta vindo do canto de Marina. Aquele dia era especial. A Fundação Esperança completava 5 anos. Jornalistas, antigos alunos, amigos todos vieram. Não havia mais manchetes escandalosas nem murmúrios maldosos. O nome Gabriel Silva Mendonça agora significava comunidade, esperança, amor. Em seu discurso, Gabriel falou com emoção contida. Quando comecei, eu só queria provar que podia mudar o mundo. Hoje entendo que o mundo muda a gente primeiro. E se aprendi algo, é que esperança não é caridade, é compromisso. É amar o suficiente para ficar, mesmo quando o vento sopra contra. Marina o ouviu da plateia, os olhos marejados. Sabia que ele falava também sobre os dois. Após o evento, enquanto ajudava a arrumar o salão, Helena apareceu. Mantinha a elegância de sempre, mas o rosto estava mais brando. Posso ajudar? Perguntou Marina, surpresa. Não precisa. Só vim te ver. Ficaram em silêncio por um instante. Helena olhou ao redor, paredes coloridas, desenhos de crianças. Você conseguiu o que eu nunca consegui. Fazer o nome Mendonça significar algo bonito. Foi ele quem fez. Eu só pintei as cores. E ele só teve coragem porque você acreditou. Oh! O vento do mar soprou leve sobre os cabelos grisalhos dela. Às vezes penso em como teria sido se eu também tivesse acreditado. Mas ao menos vejo que ele aprendeu o que é amor. E a senhora também, disse Marina. Helena sorriu com tristeza. Talvez. Devagar. Gabriel se aproximou. Mãe, está fugindo da festa? Não.
só lembrando que até o vento muda de direção, mas nunca esquece de onde veio. Marina guardou aquelas palavras. Helena o abraçou pela primeira vez, sem frieza. Mais tarde, os dois ficaram sozinhos no terraço, observando o mar iluminado. Você percebe que o tempo passou e o vento ainda está aqui? Ele perguntou. Sim, mas agora ele não assusta mais. Nem precisa. Só lembra a gente de seguir. Biel, você já pensou no futuro? Penso. Mas o futuro é só o presente que continua. O que você quer? Mais vozes de criança, mais arte, mais amor. Então é isso que a gente vai fazer. Ele estendeu a mão. Vem, quero te mostrar uma coisa. Caminharam até a praia onde tudo começou. Sob o luar, o mar sussurrava. Olha lá, disse ele, apontando o horizonte. Quando eu era menino, achava que o horizonte era o fim do mundo. Agora sei que é só o começo. Então vamos até onde o vento levar. Mas desta vez, juntos. Sempre juntos. Andaram lado a lado, deixando pegadas paralelas na areia úmida. O vento as apagava, mas o mar as guardava. Em casa, Marina abriu seu antigo caderno de esboços. Na primeira página, o desenho de dois amantes de mãos dadas sob o vento. Ela completou o traço e escreveu: o amor não termina. Ele muda de forma, mas nunca vai embora. Posso assinar também? Perguntou Gabriel. Claro. Afinal, foi você quem me ensinou a deixar o vento entrar. Ele assinou ao lado. 2 nomes. Uma história só. Lá fora, o vento sussurrava pela janela não como tempestade, mas como canção. Agora o vento descansa, porque o amor encontrou seu lugar. Na manhã seguinte, o rio amanheceu envolto em névoa. O som do mar se misturava ao das ruas, ao bonde subindo as ladeiras, aos passarinhos na varanda. Marina, desperta antes dele, preparou café e ficou observando o oceano. O aroma se misturava ao vento, um perfume de paz. Sobre a mesa, os novos desenhos para uma exposição. A jornada do vento. Cada tela contava um instante da vida deles, o sopro em Copacabana, a tempestade em Tijuca, a brisa sobre o lago Paranoá, e agora, o vento sereno de um novo amanhecer. Quando Gabriel acordou, viu-a desenhando, os cabelos soltos, a luz tocando seus ombros. Já trabalhando tão cedo, é que o vento não espera. Então me deixa entrar na sua pintura. Mas você já está em todas. Ela se virou e o beijou, pequeno gesto, infinito sentido. Mais tarde, foram juntos à nova escola da fundação, perto do Morro da Babilônia. As crianças correram ao ver. Luz. Professora. Gabriel ergueu um menino nos braços. Hoje vamos aprender a desenhar números. E o pátio explodiu em risadas. Marina observou os muros recém-pintados, sentindo o coração leve. De um quarto apertado em São Paulo, aquele pátio cheio de sonhos, tudo havia começado com o simples ato de acreditar que o amor podia resistir ao vento. À tarde, Helena chegou sem aviso. Sozinha, com um vestido simples e um buquê nas mãos. Posso entrar? Claro, disse Gabriel. É sua casa também. Não, esta é de vocês. Ela entregou as flores a Marina. Para colocar na sala de arte. São lindas. Obrigada. Não precisa agradecer. Eu devia ter feito isso há anos. Caminharam pelos corredores. Helena parou diante de um mural pintado pelas crianças. 2 mãos abertas recebendo o vento, o sol ao fundo. Foi você quem pintou. Eles pintaram. E eu só ajudei a escolher as cores. Helena sorriu, o olhar úmido. O mundo seria mais bonito se eu tivesse aprendido a fazer o mesmo. Nunca é tarde, disse Gabriel. Talvez não. O vento me ensinou que o perdão também tem seu tempo. À noite, levaram-na até em casa. Diante do portão, ela se voltou. Cuidem um do outro e nunca deixem o vento se calar. Prometemos, respondeu Marina. Quando o carro partiu, o vento trouxe o perfume das flores do jardim. Ela mudou, disse Marina. Ou talvez só tenha voltado a ser quem era como eu precisei um dia. Subiram a ladeira de mãos dadas. As luzes douradas refletiam no chão molhado. Biel, sussurrou ela. Sempre achei que o amor era o vento.
Agora vejo que o amor é o lugar onde o vento descansa. Então que ele descanse aqui. Ele a abraçou. Do alto da rua, o mar cintilava como prata líquida. Se um dia o vento parar de soprar, murmurou Gabriel, eu ainda vou procurar o som dele no seu coração. E eu vou guardar o seu no meu. A cidade seguia desperta. O mar cantava. E o vento, mesmo quieto, mesmo leve, permanecia, como respiração entre duas almas que sobreviveram à tempestade e encontraram seu abrigo. Marina ergueu o olhar para o céu estrelado. Biel, se algum dia alguém me perguntar o que é o amor, o que você vai dizer? Que é o vento que sempre volta para a casa certa. E a casa é você, ele respondeu, sorrindo. O vento soprou uma última vez, misturando-se às ondas e ao riso deles. Não havia mais separação nem medo. Só paz. O vento, enfim, havia parado porque encontrara o lugar a que pertencia,